E aí, galera? Beleza, povo do oitavo? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade de todos vocês. Queria estar com vocês já reunidos na nossa sala de aula, mas infelizmente ainda não estamos, né? Pessoal, é o seguinte, hoje é a última aula, essa semana, hoje é sexta, né? É a última aula que a gente está tendo aqui na plataforma, aqui nesse sistema de aula, tá? As nossas próximas aulas serão todas gravadas lá na escola, porque foi montado todo um cenário e tudo, então hoje é a última aula nesse formato. Eu tenho certeza que nos outros formatos a aula será bem melhor, tá? Então hoje, para finalizar esse tema que a gente estava vendo, a gente vai ver um pouco sobre Tiradentes, né? Lembrando que a gente tinha estudado já a Inconfidência Mineira e a participação de Tiradentes na Inconfidência Mineira, né? Então agora a gente vai estar vendo quem foi Tiradentes, né? Quem é esse cara? É um cara que foi considerado, acabou sendo culpado como um traidor da coroa e um cara que acaba se tornando um herói, né? Então são duas histórias e é uma história bem interessante para a gente estar vendo elas aí, né? Então, pessoal, vocês podem pegar o livro de vocês lá na página 71, tá? Na página 71, vocês peguem o livro lá para a gente estar acompanhando aí. Eu preparei uns slides aqui, eu vou compartilhar a tela para vocês poderem estar assistindo. Não sei se vai aparecer aí, porque hoje ela estava com algum probleminha aí na hora de compartilhar a tela, mas creio eu que vai aparecer sim, tá? Mas eu vou estar fazendo a leitura aqui com vocês, beleza? Eu acho que compartilhou a tela, eu vou colocar o slide aí para vocês estarem vendo, pessoal, tá? Então, Tiradentes, né? A história de Tiradentes, pessoal, é muito interessante, porque você tem várias imagens de Tiradentes, você tem busto de Tiradentes, você tem quadros pintados sobre Tiradentes, igual essa aqui é a imagem que, pela história, ela é a mais aceita, mais tradicional. Isso é Tiradentes como ele era de verdade. Por quê? Como assim, professor? Como que ele era de verdade? É porque é o seguinte, pessoal, Tiradentes, ele foi construído, logo após a proclamação da República, foi construído todo um mito em cima de Tiradentes, tá? Como eu falei, ele era considerado um traidor da coroa, e aí ele foi considerado um herói no período aí, pessoal, da República, tá? Os militares, quando assumiram o poder em 89, 1889, na proclamação da República, transformaram, então, Tiradentes nesse grande herói, tá? Um libertador, um cara que se transformou herói da pátria, tá? Um cara que lutava pela democracia, tá? Então, aí outros, quando começaram a reconstruir a imagem de Tiradentes, fazendo pinturas sobre ele, colocou uma imagem semelhante a traços cristãos, tá? Você tem aí Tiradentes, eu já falei isso na sala de aula para vocês, se eu não me engano, uma vez, tentaram transformar ele até num Martin, assim, religioso, a ideia do enforcamento dele, ele estava com uma roupa toda branca, tem no livro de vocês, vocês podem estar vendo, ele com uma roupa toda branca, simbolizando assim um Jesus Cristo na sua crucificação, tá? É bem interessante isso aí, a gente vai estar vendo aí. Antes de começar, vou ler um trecho aqui, só para vocês entenderem melhor, que está lá na página 71. O primeiro livro da história a narrar os acontecimentos da Conjuração Mineira foi na História do Brasil, do inglês Robert, publicado em Londres em 1810, 1819. Tá? Na época, o episódio era conhecido como Inconfidência Mineira, pois seus participantes eram considerados traidores da coroa. Olha bem essa palavra. Inconfidente quer dizer infiel, tá? Alguém que não se pode confiar. Olha bem como diz o livro aí. Além da sua obra, o Robert e poucos livros da história deram importância para o assunto na época. Somente no final do século XIX, com a proclamação da República, que eu falei para vocês aí, né, cresceu a valorização do movimento, tá? Foi nessa época que Tiradentes se tornou um símbolo republicano, tá? Passando de inconfidente, de traidor, né, de um cara infiel, para um herói,
tá? Ele ficou marcado como líder de origem pobre, tá? Porém, muitos historiadores colocaram em dúvida que Tiradentes pertencesse ao setor popular, tá? Estudos recentes demonstram que ele possuía terras e escravos. No livro de vocês está escrito datas, tá? Datas é a mesma coisa que terra, porque as terras eram divididas em lotes, e esses lotes eram chamados de datas, tá? A imagem de Tiradentes, um herói nacional, um mito de origem moderna, do nosso ideal de liberdade, sobrevivente do tempo, né? Sobrevive o tempo, passa-se anos, ó, igual agora mesmo, na terça-feira foi feriado do quê? De Tiradentes, né? A historiografia da Inconfidência Mineira, o jogo de interesses políticos e ideológicos, cumprem um papel perpétuo, mito, alimentar as visões do imaginário coletivo, um cenário cristão da sociedade brasileira. Tá? Então, essa questão do cristianismo, transformar ele no Marte, vocês vão ver aí numa imagem que eu vou colocar para vocês, tá? Considerado pela coroa portuguesa como cabeça, como líder da Conjuração Mineira, foi morto e enforcado. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se um herói nacional das figuras mais polêmicas da nossa história. Muito bem se fala dele, mas pouco se sabe da sua vida, tá? Tem muita história. O próprio nome Tiradentes retrata dentista. Uns dizem que ele era dentista, outros dizem que ele era agricultor, porque ele tinha terra, ele plantava em algumas terras. Outros dizem que ele era mineiro, ele também era um cabo do exército, da época, né? Da coroa, tá? Então ele tinha N funções, ele era comerciante, muita coisa foi levantada dele. Uma coisa que eu falo assim, pessoal, ele não pode ser tratado como um cara pobre, como um cara muito simples. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira, eu falei na aula passada para vocês, ela retrata pessoas ricas. A Inconfidência Mineira era mineradores, era cara que tinha minas, que explorava o ouro e estava cansado de pagar imposto, né? A Conjuração Baiana, ela retrata pobres que estavam cansados de sofrer, de ser humilhado pela coroa, de pagar imposto, de escravos, tudo. Então, tanto é que a Conjuração Baiana é de camada popular. A Conjuração Mineira não é de camada popular, é de camadas ricas. Era cara que tinha ouro, era cara que explorava ouro. E se Tiradentes, Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes estava nessa reunião, então ele também possuía minas, ele também tinha grana. Alguns historiadores falam, pessoal, que Tiradentes, dentre todos os caras que estavam lá na Inconfidência Mineira, todos eram ricos, o próprio Tiradentes também, como eu estou tentando passar para vocês também, era um cara que tinha dinheiro. Dizem assim, eles tentam argumentar, falando que de todos que estavam lá, Tiradentes era o que menos tinha grana. Vamos falar assim, tinha muito rico, mas Tiradentes era o mais pobre dentre os ricos, não deixando de ser rico, tá? Então, é um fato interessante aí, também a ser pensado e estudado, né? Ó, em 21 de abril, né, de 1972, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado como cabeça da Conjuração Mineira, foi executado, enforcado e teve seu corpo esquartejado e exposto para que servisse de exemplo, né? Então, ele foi morto no dia 21 de abril de 1792. Agora, essa semana, terça-feira, foi feriado de Tiradentes. Um feriado que só passou a existir, galera, depois da proclamação da República. Até então, ninguém se falava de Tiradentes. Como ele falou aí, ó, isso aí foi no século XVIII. A história de Tiradentes, ele só vem virar à tona, se transformar nesse herói, passar de traidor para se tornar herói, a partir aí do século XIX, tá? Beleza, pessoal? Aí eu coloquei lá, ó, os brasileiros acreditam que o seu maior herói, Tiradentes, era apenas um humilde alferes, um cabo, né, da hierarquia militar, que suplementa o seu barco salário, arrancador de dentes e outros, ali, né? Pois, para o historiador André Figueiredo Rodrigues, no seu livro da Formação dos Inconfidentes, o descaminho dos bens da Conjuração Mineira, demonstra num documento que Tiradentes era proprietário de terras agrícolas e de mineração, e tinha pelo menos 5 escravos, aí que eu tô
querendo mostrar para vocês que ele não era um cara tão pobre, ele possuía escravo. Lembrando, pessoal, que nesse período da época da mineração, era o auge dos escravos, o valor do escravo era caríssimo. O escravo não era uma coisa que todo mundo poderia ter. O escravo era meio que um artigo de luxo, que era caro. Lembra lá da revolta dos Beckmans, que eles não tinham grana, eles eram comerciantes, eram agricultores, eles não tinham grana para comprar escravo, então eles pegavam e queriam escravizar os indígenas que já estavam aqui, compravam do Bandeirantes, saía mais barato, né? Então, o Tiradentes não, ele tinha escravos, né? E não era indígena, ele era escravos negros, então você vê que ele não era um cara pobre, ele tinha terras agrícolas, ele tinha terras de mineração, então como eu falei, se ele não tivesse terra de mineração, se ele não tivesse terra agrícola, ele não ia estar participando das reuniões da Inconfidência, né? Que era contra o abusivo, o valor alto dos impostos, tá, pessoal? Aí tá a questão que eu tinha falado para vocês, que tentaram transformar Tiradentes aí num Marte, num cara vinculado com a história cristã. Olha, Tiradentes ele tá com uma túnica branca, né? Relembra Jesus Cristo, a túnica, um cara barbudo, um cara cabeludo, né? E você vê que é bem diferente da outra imagem. Um amigo meu, historiador, uma vez ele falou, não, Julião, mas isso aí foi o seguinte, Tiradentes ficou preso 3 anos. Tiradentes ficou preso, pessoal, mais ou menos aí uns 3 anos antes de ser enforcado e esquartejado. Ele falou, não, ele ficou preso 3 anos, então a barba dele cresceu, o cabelo dele cresceu. Tá, pode ser uma explicação plausível, sim, pode ser que isso tenha acontecido, mas eu acho difícil, né? Isso, porque o próprio Pedro Américo, pessoal, vou colocar aqui outra imagem de Tiradentes, o próprio Pedro Américo, que tem 2 quadros aí, nós temos do Figueiredo e nós temos aqui do Pedro Américo. O Pedro Américo ele também usou a mesma ideia do Figueiredo, ele colocou uma cruz aqui, ele colocou uma roupa branca, Tiradentes esquartejado, um cara barbudo e tal. O Pedro Américo, voltando aqui, o Pedro Américo, pessoal, que fez muitas imagens sobre Tiradentes, ele também usou essa versão aí cristã, tá? Uma versão, transformar Jesus num Marte, tá? Assim, um cara que lutou pelo direito do povo, que lutou pela democracia do Brasil, né? Foi enforcado injustamente, foi esquartejado. Então, aí tentaram transformar nesse herói, e isso aí ficava ideal, vinculado a uma ideia religiosa, tá? Que eu ia te falar do Pedro Américo é o seguinte, o Pedro Américo ele foi contratado no período da proclamação da República, ele só vem aparecer na República. O Pedro Américo, ele não viu nenhum retrato de Tiradentes, então ele recriou a obra do jeito que ele imaginou, do jeito que ele quis, tá? Ele não tinha uma imagem do nosso amigo Tiradentes, tá? Então tudo foi recriado. O Figueiredo também, ele não tinha nenhuma imagem, não tinha nenhuma foto, não tinha nada sobre Tiradentes. Então foram caras que recriaram sem ter uma imagem. O interessante de Pedro Américo é que Pedro Américo pintou esse quadro aqui, pessoal. Esse quadro aqui é um dos quadros que está no museu. Olha lá, o Museu dos Bandeirantes, lá, o Grito da Independência, o quadro de Pedro Américo. Aí está Dom Pedro proclamando a independência. Esse quadro, ele também foi pintado, pessoal, depois da proclamação da República. O próprio Pedro Américo, quando pintou esse quadro, ele não tinha nem nascido na época da proclamação, tá? Então, o Pedro Américo foi um cara que foi contratado. O que eu quero dizer para vocês? O Pedro Américo foi um cara que foi contratado pelos militares na época da República da Espada, tá? Quando proclamaram a República do Brasil, ele foi incumbido aí de fazer essa tarefa, de criar momentos históricos, de criar figuras históricas, de transformar em mitos, tá? Então ele pintou esse quadro aí, que é o Grito de Ipiranga, que na verdade, o Grito de Ipiranga, quando Dom Pedro I, ele declara a independência do Brasil, não tem nada a ver com o real mesmo, o real motivo não tem nada a ver com esse quadro aí, tá? Aí tá cheio de cavalos, Dom Pedro está em cima de um cavalo, com a espada empunhada. A gente sabia que Dom Pedro estava numa viagem que ligava ele estava voltando para o Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, e ele estava em São Paulo, e ele estava voltando. O Rio do Ipiranga, ele estava fazendo essa trajetória, São Paulo, Rio, e ele viajava de mulas, ele não viajava de cavalo, porque o cavalo era um animal, a mula, o burro, ele aguentava bem mais,
tá? Ele aguentava bem mais do que um cavalo, e o cavalo era raro, era caro, então eles não ficavam usando cavalo nessas viagens longas. Então aí você já vê um quadro que foi criado por Pedro Américo, que não é o real quadro, tá? Do mesmo jeito que ele pinta essa imagem aí de Tiradentes sendo enforcado, que tem no livro de vocês também, de Tiradentes, tá? Então, galera, é isso aí que eu queria falar para vocês, tá? Esse cara aí, esse Tiradentes, o grande Tiradentes, é uma história muito bacana de ser estudada. Eu gostaria que vocês também estudassem, se aprofundassem mais sobre Tiradentes e ver a história de um cara que de um traidor se torna aí um cara, um herói, né? Um herói da, da República, né? Um herói aí do Brasil, né? Então é bem bacana a história do nosso amigo Tiradentes, tá? Então ficou aí essa aula para vocês, a nossa última aula nessa plataforma, assim, dessa maneira. Daqui para frente vão ser aulas com certeza bem melhores aí que a gente está preparando lá na escola a partir de segunda-feira. Vocês já estavam recebendo, tá? A gente está montando um estúdio lá bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje ela é curta, porque é o que eu queria passar para vocês, é só isso aí mesmo, é uma continuação para a gente terminar esse conteúdo aí das revoltas no período da colônia, né? E desse cara aí, Tiradentes, né? Um cara aí que de traidor se torna herói, né? E tem no livro de vocês, lá na página 71, uma história curta sobre ele. O vídeo aqui tá para complementar, vocês podem estar lendo os slides depois de novo, né? Então, só para finalizar, ele fala ali assim no livro de vocês: Tiradentes foi um tropeiro, foi um comerciante, foi um militar, foi um dentista, daí o seu apelido, né? Tiradentes. Né? E tem homenagem dele por toda Minas Gerais, a gente tem feriado dele. Uma coisa interessante que eu falo aqui para vocês, que a Inconfidência Mineira teve o fim dela aí com... Na verdade, ela não chegou nem a acontecer, que eu comentei para vocês, que eles estavam numa reunião, um cara contou que eles iam fazer essa revolta, e aí a revolta não acabou acontecendo, mas Tiradentes, ele ficou marcado por essa revolta, né? Lembrando que a Inconfidência Mineira tem o feriado, então, aí, dia 21 de abril, foi o dia da morte de Tiradentes, seu líder, né, que ficou como líder, recebeu o título aí de líder, né? E você tem a Conjuração Mineira, que tinha o mesmo ideais de proclamar a república, de lutar pela democracia, e não tem nenhum feriado. Você tem aí uma Conjuração Baiana, onde todos foram mortos, foram enforcados, foram esquartejados, os principais líderes, e você tem aí a Conjuração Mineira, onde só Tiradentes acabou, vamos falar num português claro, pagando pato, né? Então é isso aí, pessoal. Então é uma história bacana, uma história legal, uma transformação, várias aí hipóteses, né? Bacana para você ficar pensando, você cogitar, pô, mas será que essa é verdade? Será que se eu estudar mais eu vou ver mais coisas sobre Tiradentes? Será que se eu estudar mais eu vou ver que ele era rico de verdade? Será que ele era pobre, né? Será que ele foi colocado como líder sem ele querer? Não, você estudando, você vai ter esse N de questionamento. Eu estudei, eu vi muita coisa sobre ele. Você tem até a participação da maçonaria, pessoal. Dizem que o feriado Tiradentes, 21 de abril, é um feriado maçônico, né? Dessa sociedade que é tão antiga, que até hoje está ativa, está presente, vai que até algum de vocês aí pode fazer parte dela, né? Você tem falando que Tiradentes, as reuniões da Inconfidência Mineira era feita na maçonaria, né? Aqui em Ponto Porã a gente tem 3 maçonarias, se eu não me engano, né? Então você vê aí, tá? Então tem muita história, tem muita coisa que fala aí sobre o nosso amigo Tiradentes. Por hoje é só, pessoal, uma aula um pouco mais curta, um conteúdo bacana, mas ele é só para estar concluindo aí. Normalmente Tiradentes nunca vai cair num vestibular aí falando sobre quem foi, quem ele era, porque são tantas coisas que tem sobre ele, como eu falei, comerciante, dentista, cabo da coroa do exército, né? Dono de terras, agricultor, dono de mina, ele era um mineiro, pegava o ouro, extraía o ouro, então tem N profissões de Tiradentes. Mas é isso aí, pessoal. Um beijão para vocês. Estou com muita saudade de vocês. Espero que a partir de segunda vocês gostem do novo estilo de aula, que a gente está fazendo o máximo, pessoal,
para as aulas estarem melhor e agradáveis para vocês, tá bom? Um beijo a todos, tchau, tenham um ótimo final de semana, tá? Tchau, pessoal, valeu!